Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus nesta noite, falar com o nosso Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Eu creio que o Senhor já está aqui no nosso meio e esta noite será uma noite em que o Senhor vai tratar das nossas feridas, do nosso espírito, da nossa alma, dos nossos pensamentos, porque fiel é o nosso Deus. A Bíblia vai dizer no livro de João que quando nós diminuímos, o Senhor ele cresce. É necessário que o Senhor venha crescer, é necessário que o Senhor venha aparecer, é necessário que a presença de Deus ela venha se manifestar no nosso meio. Por isso eu quero encorajar você a abrir o seu coração e a começar a buscar a presença de Deus, e a começar a se entregar à presença do Senhor, começando a dizer ao Senhor que Ele é digno do seu louvor. Diga para o Senhor: eu não vivo sem a tua presença. Diga para o Senhor: eu não vivo sem o teu Espírito Santo. Diga para o Senhor: eu não vivo sem a graça do Senhor. Diga para Ele: eu estou aqui nesta noite porque eu creio que o Senhor é um Deus de cura. Eu creio que o Senhor é um Deus de transformação. Eu creio que o Senhor é um Deus que entrega aquilo que eu necessito, que lança sobre mim aquilo que eu estou necessitando. Por isso, vem Espírito de Deus. Vem nesta noite, comece a nos abençoar. Vem nesta noite, comece a nos tocar. Vem nesta noite, comece, Senhor, também a receber o nosso louvor, a nossa adoração. Comece a receber, Senhor, as nossas orações. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui por causa da Tua presença. Nós estamos aqui por causa do Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito Santo que tem nos movido no dia a dia. É o Teu Espírito Santo quem tem falado conosco todos os dias. Então fala no coração desta gente, fale no coração destas pessoas, Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Deixa Ele tocar na sua vida agora. Nós te adoramos, Pai. Vem neste lugar, Espírito Santo. Chame por Ele. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, peça para o Senhor fazer isso nessa noite. Peça para Ele. Se você descer e fizer os teus grandes feitos de novo, Ele faz como nos tempos passados. Mostra o teu braço forte, ó grande Rei. Aleluia, Jesus. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Ele vem, Ele vem. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. É isso que Ele faz. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por Ti. Diga isto para o Senhor. Fere meu coração com a ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Maravilhoso. Fere meu coração com
a ferida de fome por ti. Fere meu coração, como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Aleluia. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração, como a ferida de fome por ti. Fere meu coração, como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Levante as suas mãos e diga Até isto para que o Senhor. Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Levante as mãos e comece a clamar a Ele. Até o Senhor vir a você, continue clamando a Ele, porque o Senhor vai descer sobre o seu coração nesta noite. Mantenha os seus olhos fechados, comece a falar com a presença dEle. Mantenha os seus olhos fechados, comece a clamar pela presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele vai começar a te ungir, a te tocar. O Espírito Santo de Deus vai começar a envolver você na presença. O Espírito Santo de Deus vai começar a remover de você tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não convém dele, tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que foi colocado em você, que foi implantado em você, que não pertence dele. Por isso deixa o Espírito Santo começar a fazer o trabalho dele na sua vida. Diga para ele: eu permito que o Senhor venha a me mudar, eu permito que o Senhor venha a me transformar, eu permito que o Senhor venha me sarar, venha me curar, venha me transformar nesta noite. É noite de terça-feira e nós não estamos aqui como religiosos. É noite de terça-feira e nós não estamos aqui como pessoas fanáticas. Não, nós estamos aqui como filhos, como servos, como obedientes, como aquelas virgens prudentes que levavam consigo o seu azeite. Por isso vem nesta noite, Espírito Santo, vem tocar nesta vida, vem tocar
tocar, Senhor, nesta saúde, vem tocar, Senhor, neste pensamento, vem tocar, Senhor, neste coração, vem tocar no interior destas pessoas. Senhor, coloca as suas mãos, Senhor, entra agora, meu Pai, começa a mudar de dentro para fora. Aqui tem pessoas que estão precisando do teu agir, aqui tem pessoas que estão precisando de ti, Jesus. Toca neles nesta noite, Espírito Santo. Fere meu coração, aleluia, com uma ferida de fome por ti. Sim, vai pedindo a Ele. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Peça pra Ele. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Chame por Ele, chame por Ele. Neste momento o Senhor está falando conosco. Jesus fala conosco, e o Senhor diz que não é por força e não é por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo que Ele trabalha na sua vida. Busque a presença do Senhor, busque ao Espírito Santo, diga para Ele: vem fazer morada em mim, vem habitar em mim. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite, seja adorado. Senhor, nós não queremos que o Senhor entre na nossa vida, na nossa casa, por força humana, por violência, porque nós precisamos, necessitamos, porque queremos algo de Ti. Jesus, mas nós queremos a Tua presença, nós queremos o mover do Teu Espírito, nós queremos nos apaixonar por Ti, Senhor. Nós queremos nos apaixonar pela Tua presença, nós queremos Te sentir, não somente por um momento, mas por toda a nossa vida, por todos os momentos, Senhor. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos Te dar total liberdade neste lugar, Espírito Santo. Jesus, vem enchendo este coração que chegou aqui abatido, aflito. Essa pessoa que durante essa semana ela já juntou tantos fardos de tantas pessoas. Oh Pai, tantas palavras negativas que ela ouviu. Senhor, foram tantas as portas que ela encontrou fechada. Meu Deus, mas eles vieram buscar abrigo no Senhor, Pai. Eles vieram receber o colo do Pai, o Pai eterno, o único que tem o poder de abrir portas que estão fechadas, o único, Senhor, que tem o poder de entrar dentro de um lar, meu Deus, e achar a dracma que estava perdida dentro da própria casa. É isso que o Senhor faz. Então vem fazer, Espírito Santo, vem mover neste lugar, Pai. Começa a curar, Jesus. Começa a tocar na saúde do seu povo. Começa a tocar, Senhor Jesus, aonde estão as dores, a doença. Nós oramos pela cura, nós oramos pela cura do Senhor, pela cura divina. Eu não sei se você está aqui nesta noite com algum problema.
Eu não sei se você chegou aqui nesta noite com alguma situação difícil na sua saúde, mas eu sei que o Senhor, Ele é poderoso para te curar. Ele é maior, Ele é mais forte do que a depressão, do que a ansiedade. O Senhor é maior, é mais forte do que as dores na vesícula, do que as dores na coluna. O Senhor é mais poderoso do que as feridas que estão abertas. Diga para o Senhor que você quer a cura dEle, fale com Ele, peça a Ele. O Senhor é mais poderoso do que o diagnóstico do médico que é desenganado, mas o Senhor pode encontrar você em meio ao seu sofrimento. Por isso nós oramos a Deus e clamamos a Ele, porque nós cremos que quando o Senhor toca, ninguém mais pode impedir, que quando o Senhor coloca as mãos, ninguém mais pode revogar o agir dEle, porque Ele sim tem o poder de milagres, Ele sim tem o poder de transformações. Ele pode libertar do tabaco, Ele pode libertar da cocaína, Ele pode libertar das drogas, Ele pode libertar do alcoolismo. Ele é poderoso para fazer milagres na vida dos homens. Senhor, toca na vida destas pessoas, liberta esta mulher destes medicamentos, liberta, Senhor, o ente querido, o qual eles estão buscando, por aqueles a quem eles vieram clamar na noite desta terça-feira. Que o Senhor entre dentro desta casa, que o Senhor entre dentro deste lar, que a sua mão comece a se mover, Senhor, ao favor, que a sua mão comece a tocar, Senhor, na vida desta gente. Sinta Ele te tocando, sinta Ele te curando, sinta Ele removendo tudo aquilo que não presta de sobre você. Deixa Ele aliviar você, deixa Ele curar você, deixa Ele transformar você, deixa Ele fazer aquilo que eu não posso, aquilo que eu não tenho condições, aquilo que você tem batido na porta da medicina, aquilo que você tem buscado recurso nos medicamentos naturais, mas o Senhor é a cura, o Senhor é o milagre, o Senhor, Ele tem sim a condição de fazer. Por isso nas nossas mãos nós pedimos a unção dEle. Senhor, unge as nossas mãos nesta noite e faça um milagre na nossa vida, Jesus. Começa a tocar, Senhor, aonde nós tocarmos as mãos, que não seja as nossas mãos, mas que seja as suas mãos. Que o Senhor venha nos usar para nos curar, que o Senhor venha nos usar para nos alcançar com o teu poder, em o nome de Jesus. Coloca as mãos sobre a sua cabeça, ou se você sente alguma dor, alguma doença, coloca as mãos no local da dor, da doença, e com os seus olhos fechados, use aquilo que o Senhor disse para os seus discípulos na grande comissão, a autoridade. Ele disse: eis aí vos dou autoridade, eis aí vos dou o poder para vocês lutarem contra toda a força do diabo. Por isso, se você crê, ore junto comigo nesta noite e diga desta forma: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, diga: eu repreendo toda doença, toda miséria, em o nome de Jesus. Diga: em o nome de Jesus. Jogue as suas mãos com fé e diga comigo: sai doença, diga: sai perturbação, diga: sai depressão, diga: sai vício, diga: sai maldição, diga: sai miséria, diga: sai, 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 sai e sai. Não volte nunca mais. Respira bem fundo onde você se encontra. Receba do Senhor o milagre agora. Vai recebendo, o Senhor está te tocando. Vai recebendo, o Senhor está te operando em você nesta noite. A mão dele está tocando sobre você. O poder do Espírito Santo está alcançando você. Eu creio que o Senhor está fazendo uma obra. Se você veio buscar por alguém, só pense nesta pessoa. O Senhor é poderoso. Ele está indo lá, Ele está visitando lá. As notícias boas vão chegar, as notícias boas vão começar a aparecer. Elas vão vir até você. Receba a cura,
na coluna, nos joelhos, nos pés, na cabeça, no coração. Receba a cura agora. Jesus está te curando de tudo o que não presta. Se você crê, você pode dizer junto comigo: Senhor Jesus, eu recebo o meu milagre. Diga: eu recebo o milagre para a minha família, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas, meus irmãos, para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus te curou nesta noite para a glória de Deus, tá? Senta no seu lugar, em nome de Jesus. Minha esposa vai entregar para você aqui a palavra. Qual será a sua palavra desta semana, a qual você vai alimentar e vai estudar esta mensagem? Em o nome de Jesus. A minha saiu no domingo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. É necessário. Há uma necessidade de o homem diminuir e o Senhor aparecer. A necessidade de que Deus venha a crescer e nós, homens, diminuímos. Tudo isto para a glória de Deus. A palavra que você recebeu, esta é a mensagem que você vai viver esta semana e vai crer nesta mensagem, no nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pega a Bíblia, Atos capítulo 9, versículo 31. No nome de Jesus, você que tem a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra que eu acredito que vai te abençoar. Eu creio que vai tocar na sua vida. Assim como o Senhor me entregou esta mensagem pela tarde, no meu momento com Deus, 1 hora falando com o Senhor, de joelhos, louvando, adorando, lendo a Bíblia. E eu falei: Senhor, me inspira, me dê uma palavra, me entregue algo para que eu possa também despejar. Primeiro, despeje em cima de mim, para que eu possa despejar sobre as pessoas. Há uma palavra na Bíblia de um milagre de Jesus chamado de multiplicação. E o Senhor vai multiplicar pães e peixes, e antes de ele multiplicar, a Bíblia fala assim que ele chama os discípulos e pede para que os discípulos deem à multidão o que comer. E os discípulos falam: nem se nós tivéssemos aqui muito dinheiro, nós não conseguiríamos comprar pães para 5.000 homens comer. Então Jesus ele fala: então vocês deem para mim o que vocês têm, que eu vou multiplicar. Não retenham nada, mas entreguem para mim. E o que mais me chama a atenção é que o Senhor ele diz para os discípulos, ele fala para os discípulos: deem vocês mesmos o que a multidão precisa. Só que você nunca vai conseguir dar o que você não tem. Você nunca vai conseguir entregar aquilo que você não recebe, aquilo que você não busca. Então você e eu precisamos buscar para nós poder despejar ou entregar às pessoas. Se nós não buscamos, nós não recebemos. E muita gente acredita que nada cai do céu, mas João Batista vai dizer que tudo cai do céu. Ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe dá. Então o céu dá para mim e eu dou para os outros. Aquilo que de graça eu recebo, de graça eu dou. Então às vezes você está aqui e você diz assim: como eu queria mudar o meu esposo, como eu queria mudar a minha esposa, como eu queria mudar o meu filho, como eu queria mudar o meu neto, como eu queria mudar o meu vizinho. E você não consegue mudar porque às vezes você não tem buscado para você poder entregar. Primeiro você busca, você recebe, depois você entrega. Então nessa 1 hora que eu fiquei aqui de joelhos, orando, lendo Bíblia,
cantando louvores, foi aonde eu recebi para mim poder entregar a você nesta noite, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 31, um pequeno versículo, só um. A Bíblia diz assim, na minha Bíblia, o título da palavra é: a igreja cresce. E no versículo 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Diga glória a Deus. Como que está escrito? Essa daí é a NVI? Como que alguém tem a Bíblia NVI? Nova versão internacional? Essa daí é corrigida. Na NVI está escrito um pouco mais detalhado. Na minha fala sobre paz, temor e conforto. Na NVI fala sobre paz, temor e encorajamento, que é o mesmo significado. A minha fala sobre o conforto do Espírito Santo, mas em algumas traduções fala sobre o encorajamento do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha acabado de passar por uma grande perseguição, a primeira grande perseguição. O apóstolo Paulo, até então era só o Paulo, não era apóstolo, não era discípulo de Jesus, foi o que promoveu esta grande perseguição, aonde mataram Estevão, que era um jovem cheio do Espírito Santo, e que foi apedrejado até a morte. E na morte dele, a história relata que ele olha para os céus e vê o céu se rasgando, e o trono de Deus, e ele enxerga no lado do trono de Deus, o trono do Filho de Deus, e enxerga Jesus sentado no trono. E ali ele se transforma em o primeiro mártir que morreu pelo Evangelho. Os religiosos matam ele, e logo após se levanta uma grande perseguição. O apóstolo Paulo se converte, ele vai até a Judéia, Barnabé, se não me engano, acaba levando ele lá, apresentando aos apóstolos, e muitos da igreja tinham medo dele, porque ele era conhecido como matador de crente, de cristão. Então as pessoas duvidavam da conversão dele. Só que Barnabé ajudou o apóstolo Paulo, encorajando o apóstolo Paulo a pregar o seu testemunho, a falar do seu testemunho. Então, quando chega aqui no versículo 31, a Bíblia fala que a igreja cresce depois de uma perseguição. E por um período a igreja tem paz. Ela tem paz na Judéia, ela tem paz na Galiléia, e ela também tem paz em Samaria. Nestas 3 cidades, nesses 3 povoados, a igreja do Senhor tem paz. E eu queria hoje falar com você sobre 3 lições que nos ajudam a crescer com Deus, neste versículo aqui. Porque eu vejo que na igreja tem muita gente que não consegue desenvolver no crescimento com o Senhor. São pessoas inchadas de Deus, mas que não crescem. São pessoas cheias, inchadas do Senhor, mas que não têm qualidades de Deus. O crescimento com Deus não é só em números ou em bens materiais, não é só em conquistas físicas, mas há um crescimento espiritual. E a igreja de Deus, ela cresce. Diga glória a Deus. A igreja do Senhor, ela cresce. E o que é a igreja? A igreja somos nós. Nós somos a igreja. A igreja não é esse salão, essa sala comercial. A igreja são as pessoas. Nós temos que crescer.
não somente em número, primeiro na qualidade, depois em número. A igreja crescia porque ela tinha paz, a igreja crescia porque ela tinha temor, e a igreja crescia porque ela tinha conforto do Espírito Santo, porque ela tinha encorajamento do Espírito Santo. Como que eu faço para mim crescer com Deus? Como que eu faço para mim desenvolver a minha vida espiritual, a minha intimidade com Deus? A primeira coisa que está aqui, a primeira lição que a gente aprende no crescimento como igreja, é que nós temos que ter paz. Nós temos que estar em paz. Existe duas paz: a paz exterior e a paz interior. A externa, que é a do lado de fora, e aquela que é dentro de nós. E nós temos que entender qual destas paz é a de Deus. Aqui está por fora ou aqui está por dentro? Que tipo de paz que a igreja tinha? A igreja primitiva, aquelas pessoas, qual era a paz que elas carregavam? A paz externa, ela é ilusória. Ela é um período de paz. É uma paz passageira, essa é a externa. É aquela que nos traz descanso. Só que ela não produz em nós nada. Esta é a paz externa. É aquela que quando nós estamos em um período de guerra, de perseguição, de repente acalma as coisas. Nós entramos num modo de descanso. Só que ela passa muito rápido. Esta paz é a externa, a paz passageira. A paz que não dura. A paz que não persiste, a paz que não segue em frente. Esta paz externa nos ajuda em algumas semanas, em alguns meses, em alguns anos. Ela é muito rápida. É aquela que quando nós começamos a olhar, as coisas estão entrando no lugar, mas daqui um pouco desaba tudo. A famosa paz do mundo, a paz externa é ilusória. É quando temos um período de descanso, quando as perseguições cessam. As perseguições quando cessam, as lutas quando cessam, a gente tem aquele momento de descanso, e é necessário que a gente tenha um descanso. É preciso que a gente venha descansar, não dá para lutar todos os dias, não dá para lutar o ano inteiro. Em algum momento deste ano, em algum momento desta perseguição, nós vamos ter que descansar. Só que a paz de Deus é uma paz interna. É uma paz que está dentro de nós. E que muitas pessoas, como cristãs, ou como conhecedoras de Deus, não sabem que paz de Deus é esta. Como que funciona a paz de Deus? Que tipo de paz que a igreja tinha? Qual que é a paz que nos faz crescer com Deus? É a paz que não tem divisões e nem brigas. Esta é a paz de Deus. Vou te dar um exemplo. De janeiro até o final de março deste ano, eu e a minha esposa e o ministério aqui passou uma guerra que você não tem noção. Você não sabe, faltou condições. Levantou-se afrontas, fofocas, muita situação difícil se levantou. E em nenhum minuto nós expressamos isto do altar ou para as pessoas. Claro que teve momentos que a gente murchou. Tem momentos que você cansa, tem momentos que você demonstra. Só que quando nós chegávamos em casa,
dentro da nossa casa nós não tínhamos brigas e nem divisões, porque a paz de Deus, ela estava lá dentro. Esta é a paz que nos faz crescer com Deus. A paz que é passageira, que é externa, ela dura pouco tempo. Agora, a paz que é de Cristo, que é dos céus, que é de Deus, é aquela que nos une. Você pode estar passando pela maior dificuldade da sua vida. Aí surge aquela expressão: eu estou passando pelo maior problema, mas eu estou em paz. Por quê? Eu não estou brigado com ninguém, eu não estou dividido com ninguém. Eu estou unido. Eu estou junto. E eu percebo isso muito na minha relação como marido e mulher, como pai e filho, como vizinho para vizinho, como servo para servo, como amigo para amigo. Eu percebo que eu estou com a paz de Deus dentro de mim, porque eu não me divido. Eu não brigo. Eu consigo ver que eu estou crescendo em meio à dificuldade. Eu estou crescendo em meio ao problema, por quê? Porque a paz de Deus não está fora de mim, ela está dentro de mim. Então a paz interior é a que vai nos dar crescimento. Pastor, eu estou em paz, mas eu brigo com todo mundo, eu estou dividido de todo mundo. Eu quero desconstruir esse seu pensamento. Você não está em paz. Porque se você está em paz, você não está dividido e nem brigando. Quem está em paz está unido. Está em comunhão. Estar na paz de Deus não é estar dividido. A paz interior é o que vai nos dar o crescimento. O que é a paz interior? É quando não estamos divididos, é quando não estamos brigados, temos comunhão. A comunhão da igreja é um milagre de Deus em um mundo dividido. Diga glória a Deus. Por que a igreja está em paz? Por que a igreja é um milagre de Deus na terra? Porque ela não é dividida. O mundo é dividido. O mundo é completamente dividido e brigado. É um competindo com o outro, é um brigando com o outro, é um dividido com o outro. O milagre de Deus é a igreja dele aqui na terra. Por isso que Jesus vai dizer: a minha paz vos dou, não como o mundo dá, não como o mundo apresenta. Porque o mundo apresenta paz passageira. Deus apresenta uma paz que une, que traz amor fraternal de irmãos. Quando eu estou em paz, eu suporto o outro. Quando eu estou em paz, eu amo o outro. Quando eu estou em paz, eu me junto com o outro, eu me alinho com o outro e eu tenho comunhão com o outro. Isso é paz. Quando eu não estou em paz, brigamos. Toda hora. Briga e se divide. Então, a primeira lição que a gente aprende da igreja que cresce é que ela tinha paz. Como eu vou crescer com Deus? Tendo paz. Eu quero te fazer uma pergunta que quem sabe vai incomodar você ou vai tirar você da situação ou do conforto que você está vivendo. Você está em paz? Você está na paz? A sua paz, ela é externa ou ela é interna? Para pensar. Será que não falta paz para você poder crescer com Deus?
Você é uma pessoa dividida? Você é uma pessoa brigada? A paz que reina em você é uma paz que passa muito rápido? É só quando você tem descanso? Porque a Bíblia vai falar que Jesus está dentro de um barco e está acontecendo uma tempestade lá de fora e ele está em paz dormindo. E os discípulos estão ali desesperados. Acordam ele e ele diz: homens de pequena fé. Ele diz fé em Deus, repreende o mar, repreende o vento. Mas o que chama a atenção é que Jesus dorme no meio da tempestade. O interior de Jesus está em paz. A paz externa, ela é necessária também. Você também precisa ter, em algum momento, esse período de descanso. Você precisa também ter. Mas a que está dentro de nós é que precisa reinar dentro de nós. Então, a paz externa, ela é passageira. A paz interna, ela é a comunhão, o amor, é a alegria do Espírito Santo. Segunda lição que a gente vê aqui, no versículo 31, o discípulo e médico Lucas escreve desta forma: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Outra lição que a gente aprende com a igreja primitiva, que eles cresciam com Deus porque eles temiam ao Senhor. Mas o que é temer a Deus? Alguns interpretam temer ao Senhor como ter medo de Deus. E eu acredito que o Senhor, de fato, Ele coloca medo nas pessoas. Porque a Bíblia vai falar que o monte, quando fumegou, o pessoal não quis subir para o monte, porque ficou com medo de Deus. Mas o profeta Moisés subiu até lá, recebeu as palavras e trouxe. Eu lembro, no meu chamado, eu tive medo de Deus nas minhas primeiras intimidades e conversa com Deus. Eu tive medo de falar em línguas. Eu tive medo de ser usado para expulsar demônios. Porque sim, o Senhor, Ele coloca medo em nós. Mas já diz o louvor: então me tira o medo. E a gente vence o medo. E em vez de nós termos medo de Deus, agora nós temos que ter temor. E o que é temer a Deus? Porque a igreja crescia no temor. O temor de Deus vai nos edificar. E edificar é o que, gente? Crescer. Você começa a edificar um prédio, você vai dando crescimento a ele. O temor de Deus dá crescimento, mas o que é temer a Cristo? É obedecer a Deus, ter princípios divinos. Como que eu sei que eu tenho temor de Deus? Quando eu obedeço a Ele. Então eu estou temendo a Deus. Eu obedeço no dízimo, eu obedeço no batismo, eu obedeço no amor, eu obedeço na fidelidade, eu obedeço no perdão, eu obedeço na misericórdia, eu obedeço Ele na compaixão, eu obedeço Ele na leitura da Bíblia, eu obedeço Ele na minha oração, eu obedeço a Deus em todos os princípios. Eu tenho princípios. Deus honra homens e mulheres que têm princípios com Ele cumpridos. Eu faço a Deus porque eu tenho fé nele, e fé é obedecer. Por que Abraão, ele é o nosso pai na fé? Porque ele obedeceu. Ele tinha temor de Deus, ele temeu tanto ao Senhor que ele levou seu filho para sacrificar. Como que eu e você vamos crescer como igreja com Deus? Como que nós vamos nos desenvolver? Como que a gente vai amadurecer? Primeiro, tendo paz interior. Nós já explicamos o que é a paz interior. Agora, segunda coisa, nós temos que ter temor de Deus, que é obedecer a Deus, ter princípios divinos.
caminhar com Deus como Jesus caminhou. Como que Cristo caminhou com Deus aqui na terra? Em João 4,34, palavras de Jesus diz assim: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar sua obra. Diga glória a Deus. O que satisfaz Jesus? Como que ele consegue se alimentar e beber água? Fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Ele foi obediente, meus irmãos, até a morte. Ele caminhou com Deus até a morte, morte de cruz e ressurreição. Você quer crescer com Deus? Sim ou não? Tema o Senhor, obedeça a Ele. Comece a obedecer a Ele. Não substitui a palavra de Deus por nada. Obedeça de Gênesis a Apocalipse. Cristo vai dizer: eu não vim revogar nenhuma lei, eu vim cumprir ela. Em outras palavras, eu tenho tanto temor do meu Pai que eu vou obedecer toda a lei. O único capaz de fazer isso. Então imita os passos de Jesus. Imita os passos de Jesus. Tenha temor. Agora, meus irmãos, a Bíblia também vai dizer que eles eram edificados e caminhavam no temor do Senhor e no conforto ou no encorajamento do Espírito Santo. Cresciam em números. Eles eram encorajados pelo Espírito Santo. Eles eram confortados pelo Espírito Santo. E o que é conforto ou encorajamento do Espírito Santo? O que é ser encorajado pelo Espírito Santo? É nunca parar. Como que eu sei que o Espírito Santo está me encorajando? Porque eu nunca paro com Deus. E por eu nunca parar com Deus, eu vou crescer com Ele. E como igreja eu vou me desenvolver. Eu não paro. O Espírito Santo está me encorajando, está me confortando. É nunca parar. Escuta isso daqui. Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Mande os filhos de Israel marcharem. Olha como que a igreja, olha como que o povo hebreu, como que Israel venceu o seu perseguidor Faraó, porque Deus os encorajou a marcharem pelo mar. Deus os encorajou a continuarem. Deus nunca vai falar para você: ó, está na hora de você voltar para trás, viver a vida que você vivia antes. Está na hora de você desistir. Está na hora de você sair da igreja. Está na hora de você voltar a ter suas amizades erradas. Não é Deus que está falando com você. Deus não vai falar isto para mim e para você. O apóstolo Paulo vai dizer: porque nós somos da fé, e os da fé não retrocedem, eles vão para frente. Jesus vai dizer: aquele que pega no arado não pode olhar para trás, porque senão não é digno de ser um discípulo. Como que a igreja de Deus crescia? Sendo encorajada pelo Espírito Santo. Por que clamas a mim, Moisés? Manda os filhos de Israel que marchem. Ande com Deus e você terá a coragem do Espírito Santo. Nunca você vai parar. Ande com Deus e você terá a coragem, o encorajamento, o conforto do Espírito Santo. Você nunca vai parar. Pastor, eu nunca vou pensar em parar? Vai. Pensar em parar, você vai. Parar, você não vai. Pensar em desistir, você vai. Mas desistir, você não vai. Por quê? Porque o Espírito Santo vai encorajar você. Você acha que no meio desta perseguição que a igreja estava sofrendo e iria sofrer mais para frente, eles não pensaram em parar?
Você acha que quando os leões, que quando as fogueiras eram acesas, ou quando eles viam os seus irmãos morrendo, a chicotada, sendo queimados, aí eles não pensavam em negar Jesus? Claro que eles pensavam, mas por que eles não negavam? Porque o Espírito Santo falava para eles: não negue. É aquele pensamento que eu e você temos: hoje eu não vou ir para a igreja, hoje eu não vou ler a Bíblia. Aí você senta, o Espírito Santo vem, senta no seu lado e diz: vai para a igreja. Aí o Espírito Santo senta do seu lado e diz: leia a Bíblia. Por quê? Porque ele está te encorajando. A igreja crescia com paz, com temor e com encorajamento do Espírito Santo. São 3 lições que a gente tem que aprender como que a igreja cresce. Igreja, irmãos, não é o templo. Se nós pensar que isso daqui é igreja, nós vamos só inchar. Como tem muitas igrejas cheias de gente que não é igreja. É um templo, é uma sala comercial cheia de pessoas inchadas, mas que não crescem, elas não têm qualidade com Deus, elas não têm princípio com Deus, elas não têm paz de Deus, elas não têm temor de Deus. Elas não são encorajadas pelo Espírito Santo. Por isso que a gente vê, uma semana ela está na igreja, outra semana não está, um mês está, outro ano não está, um mês ela quer se batizar, outro mês ela não quer, um mês ela é fiel, não diz, outro mês não é, porque ela não tem crescimento, desenvolvimento com Deus. E o objetivo do Senhor não é que você permaneça só sentado nesta cadeira, sem nenhuma serventia para Ele. Deus quer te usar. Deus quer que você venha desenvolver, para que você alcance sua família, para que você alcance o seu bairro, para que você alcance a comunidade, para que você alcance a escola, para que você alcance os seus filhos. Diga glória a Deus, para que a igreja dele cresça. E se eu crescer com Deus, sabe quem vai aparecer? Deus. Quando a igreja cresce, Deus aparece. Quando a igreja incha, Deus não aparece. A igreja crescendo, Deus vai aparecer. Então guarde esta frase: ande com Deus e você terá a coragem do Espírito Santo. Nunca você vai querer parar. Nunca você vai parar. Nunca, irmãos. Nunca, porque o Espírito Santo sempre vai estar ali. Então, só recapitulando para a gente poder entender como que a gente cresce tendo paz interior. O que é paz interior? Quando a gente não é dividido, quando a gente não é brigado, quando a gente é unido, quando nós temos uma comunhão, quando nós temos um amor fraternal. Você entende isso se você pegar o livro de Atos, no capítulo 2, se eu não me engano, vai falar como que viviam a igreja, né? Como que a igreja vivia, ó. Capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz assim: como viviam os convertidos? Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E isso daqui é o significado de ter paz. Eles tinham paz. Eles tinham paz. Pega tudo isso daqui: perseverança na doutrina, comunhão, partir do pão, oração, temor, milagre, por intermédio dos apóstolos. Eles estavam juntos. Junta tudo isso daqui e coloca: isso aqui é a paz, isso aqui é ter paz. Eles tinham um amor entre um e o outro. Poderia estar se levantando a guerra que fosse, eles se amavam. Você consegue entender isso? Nós levamos a nossa filha não uma psicóloga, psicodagoga, né? Aí ela começou a fazer umas perguntas: como que vocês são dentro de casa? Aí começamos a falar: não, nós sentamos na mesa, comemos sempre juntos, olhamos filmes juntos.
E começamos a contar o nosso dia a dia. Aí ela parou e ficou impressionada, olhando para nós. E ela começou a falar: eu não faço isso. Eu não fui criada assim. Eu estou tendo dificuldade de falar isso para os meus filhos, para os meus sobrinhos. A minha filha estava tendo dificuldade de aprendizado e precisava ir para lá. Naquela hora, nós percebemos que quem precisava de ajuda ali era a profissional. Por quê? Porque a paz exterior é só um período, é só uma fase. Mas a paz interior é um amor fraternal que nós temos um pelos outros. É uma comunhão, é um partir do pão. Nós temos tudo em comum. A minha paz vos dou, o Senhor disse, para a sua igreja. Segunda lição que vai nos ajudar a crescer com Deus, para nós poder recapitular, temos que obedecer a Deus. Se você não consegue obedecer a Deus e ter princípios com Deus, você não vai crescer com Ele. Você não vai conseguir desenvolver. Você tem que ter obediência. São quantas palavras poderosas? São 5 e 4 palavras poderosas. Letras, né? Letras poderosas. Quais são as 5 letras mais poderosas do mundo? J, E, S, U, S. 5, Jesus. Quais são as 4 letras mais poderosas depois dessa daqui? O, B, D, C. Quando você tem a obediência, você cresce. Quando você tem obediência, você cresce. Eu nunca vi um obediente aos princípios de Deus não desenvolver. Ele desenvolve, irmãos. Ontem à noite eu olhava um culto de empreendedores e um empresário estava lá em cima contando como que ele cresceu. Ele cresceu obedecendo a Deus. E ele estava falando sobre vida financeira. Como que a empresa dele desenvolveu. Hoje ele contando que a empresa dele vende 60 milhões no mês. Mas qual é o princípio? A obediência com Deus. Só que aqui Deus está falando de crescimento da igreja, do seu crescimento. Comece a obedecer ao Senhor. Ande como Jesus andava com o Pai dele. Como que Jesus caminhava na obediência? Qual era a comida de Jesus? A obediência. Qual que era a bebida de Jesus? A obediência. O que ele veio fazer? Ele veio realizar a obra do Pai. Diga glória a Deus. E depois, seja encorajado pelo Espírito Santo. Eu quero te encorajar. Não pare de buscar a Deus. Ainda que você esteja passando pela maior luta da sua vida, pela maior dificuldade da sua vida. Olhe para o mar, estende o teu cajado, e Deus vai soprar no outro lado, e o vento vai chegar até você, o mar vai se abrir, você vai passar. Deus não vai te levar até o mar, para você morrer no mar, não vai fazer isso. Porque clamas a mim, não pare. O que você me disse domingo de manhã? Que há coisas que o quê? Há coisas que só nós podemos fazer. Se você parar, tem mais o que fazer, você tem que continuar. Vou repetir, você vai ter vontade e pensamentos de parar. Só que quando você está sobre o encorajamento do Espírito Santo, você não consegue. Eu já pensei várias e várias vezes em parar e voltar para trás. Do início desse ministério até os dias, poucos dias atrás, me vinha esse pensamento: cara, eu vou voltar embora. Aí eu sentava e conversava comigo mesmo, porque a gente tem isso, não quer nem Deus na tua conversa, é você e você.
E aí o Espírito Santo vinha e falava: não para, vai adiante. Vá para a igreja, vá para o teu banheiro, vai orar, ouça alguém pregar. Então, uma pessoa que falar para você que ela nunca pensou em desistir, ou ela não é dessa terra, ou ela está mentindo. Porque todos nós pensamos em parar. Só que a diferença de nós crescermos com Deus é que o Espírito Santo nos encoraja. Você nunca vai chegar nessa igreja, pelo menos aqui, e vai ouvir o Espírito Santo falando para você assim: não venha mais na igreja, não devolva mais seu dízimo, não se batize, não leia a Bíblia. Você nunca vai. Não, o Espírito Santo sempre vai estar te encorajando. Continua. Ah, está dando errado. Continua, vai dar certo. Continua. Porque Barnabé, ele era conhecido como... como que é a palavra? Aquela pessoa que encoraja. Ele era conhecido como um homem que encorajava as pessoas. Não lembro agora exatamente a palavra que se usa, mas eu vou lembrar. Ele era conhecido porque ele encorajava a igreja a aceitar o apóstolo Paulo. Ele encorajava Paulo a ir até a igreja. Então você precisa também orar a Deus e falar: Senhor, levante pessoas que andem do meu lado, que me encorajam a ir em frente. Que me encorajam. Você tem que orar, porque existem homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, que vão encorajar você a não parar, não desistir. Um dia eu fui fazer uma visita, eu vou terminar aqui, para você poder ir para casa. Eu fui fazer uma visita pastoral, e cheguei na casa do irmãozinho, e estava passando por uma dificuldade. Interior, emocional, financeira, tudo que você imaginar, enfrentando problemas. Orgulho, porque você tem orgulho de manifestar isso para as pessoas, e as pessoas te interpretarem mal, e guardando. E aí ele comentando comigo, falando, aqui nesta cidade, tá? Falando, daqui um pouco eu disse: é igual o pastor. Pastor, o senhor não pode parar. Não para, pastor. Porque se o senhor começa algo e não para, não é de Deus. E eu com o pensamento: cara, eu vou parar. Eu vou voltar embora. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer isso. E ele na minha frente: não pode parar. Porque como o senhor vai parar? Ele dando um exemplo, me olhando como alguém que não quer parar, e eu dentro de mim querendo parar, mas o Espírito Santo usando a boca dele falando para mim não parar. Aí eu saí dali, vim para a igreja, chorei e falei: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor me encorajou a continuar. O Senhor me encorajou a continuar. Então eu quero te deixar essas 3 lições: tenha paz, tenha temor, e permita que o Espírito Santo venha te encorajar. Não deixe os pensamentos ruins chegarem até você falando: pare. Não pare, irmão. Se tiver alguém, e o Espírito Santo está falando para mim: tem alguém que está querendo parar, não pare, você recém começou. Pastor, eu estou passando por uma guerra. Vença essa guerra, não para. Continue. Vai dar certo. Sabe quando que vai dar certo? Hoje. Diga glória a Deus. E se não der hoje? Dá quando? Amanhã. E se não der amanhã? Depois de amanhã, uma hora vai dar certo. E quando der certo, você vai passar por outro problema. Só que você vai lembrar do primeiro problema que você passou. E você viu que uma hora deu certo. Então, esse próximo problema, você também vai ver que vai dar certo. E assim o Espírito Santo vai te encorajando. E você nunca para, e avança em nome de Jesus.
Diga glória a Deus. Quem entendeu, gente, essa mensagem? Fica de pé. Em nome de Jesus, coloca as mãos no seu peito. Fecha os olhos, eu quero orar por você agora. Eu vou orar. Jesus vai te ajudar a você a continuar. Jesus vai te ajudar a você seguir em frente. Pede para Ele a paz do Espírito Santo em você. Pede para Ele o temor, a obediência. Pede para Ele o encorajamento dEle. Diga para Ele: eu não quero ser dividido, não quero ser brigado, eu quero ter paz. Eu quero te obedecer. Eu quero cumprir com os teus princípios. Eu quero ser encorajado pelo Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Onde sei que eu vou te encontrar. Se tua presença comigo não vai, eu não vou a nenhum lugar. Eu não vou chegar. Se tua presença comigo não for, eu não vou a nenhum lugar. Eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Obrigado, Jesus. Senhor, anima o teu povo, Jesus. Põe neles a paz, põe neles o temor. Põe neles, Senhor, a coragem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita que o Senhor venha te ajudar a trilhar a caminhada com Ele. Permita que o Senhor venha te ajudar a continuar com Ele. Aceite caminhar com Deus. Aceite crescer com Deus. Diga para Ele: eu quero ser edificado pelo Senhor. Eu quero crescer como igreja. Eu não quero inchar, eu quero crescer, Jesus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Levante as mãos para Ele agora. Vai entregando tudo agora para Ele. Vai entregando tudo agora para o Senhor nesta noite. Ele é fiel. Jesus é fiel. Jesus, Ele quer dar o crescimento para a sua igreja. Ele quer fazer a sua igreja crescer. Porque digno é o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós não vivemos sem Ti. Nós não vivemos, meu Pai, sem o Senhor. Por isso, trata destas pessoas agora, em o nome de Jesus. Bendito. Até que a sua glória inunda o meu interior. Eu não vou embora até que isso aconteça. Até que a sua glória inunda o meu interior. Eu não vou embora até que isso aconteça. Até que a sua glória inunda o meu interior. Sejam fortalecidos nesta noite. Jesus está te fortalecendo. Chegue hoje na sua casa e implante dentro da sua casa a paz do Senhor. Chegue hoje na sua casa e implante dentro da sua casa o temor, a obediência aos princípios de Deus. Chegue hoje dentro da sua casa e implante o conforto, o encorajamento do Espírito Santo, para que você não venha olhar para trás. Esqueça o passado. As velhas coisas já passaram.
Não relembre, as velhas coisas já passaram. Não permita que o passado venha te maltratar, te escravizar. Olhe para frente. Deus tem coisas boas, novas. Deus tem coisas novas para fazer em você, em sua casa, em seu casamento, em seus filhos, em seu relacionamento íntimo com Ele. Obrigado, Jesus. Você crê em Jesus? Diga comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Entendeu esta mensagem? Não dá para parar. Não dá. Nós somos o povo mais forte da terra. Porque nunca paramos. Nunca paramos. A igreja sempre avança. No início deste ministério eu ficava lá fora todo domingo à noite. E um dia desceu um pastor lá de cima e parou comigo e disse: cara, por que você veio para Rolante? Tanto lugar que você poderia ter ido, você veio para cá. Falou: olha o tamanho da cidade. Você veio para cá. Eu disse para ele: até mato cresce. Imagina as coisas de Deus. Falei: Deus quer dar crescimento. Deus quer que a gente venha crescer. Então eu falei: vai crescer. Vai crescer, não tem como não crescer, vai crescer. Só que é algo orgânico, cresce. O nosso obreiro aqui, eles têm uma árvorezinha lá na casa deles que cresce 1 centímetro por ano. Ela já está desse tamanho assim, ó. Eu não sei quantos anos ela tem. Mas é 1 centímetro por ano que ela cresce. Não importa o tempo que vai demorar, o importante é que está crescendo. Você entende isso ou não? Não importa o tempo, pastor, está demorando, não importa, está crescendo, está tudo certo. Assim é com você. Está crescendo, irmãos, está tudo certo, não importa. As pessoas querem pressa, nós não, nós só queremos chegar lá. Diga glória a Deus, nós só queremos chegar lá. Glória a Deus. Senta um minutinho. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ele tem falado conosco para a glória de Deus. Domingo, Santa Ceia, nós estaremos aqui na nossa segunda Santa Ceia. E eu queria te convidar para você vir para cá. Você que vai fazer aquela oferta de 50, depois você pega lá, traga também no domingo, devolva o seu dízimo e vai sendo fiel a Deus. Deus vai te honrar, tá bom? Deus vai te honrar em nome de Jesus. Domingo, então, nós temos Santa Ceia. Esse mês é um mês de devoção. Nós tivemos devoção neste domingo. Tivemos um culto terça-feira passada. Não consigo me recordar qual foi a palavra, mas eu sei que foi de Salmo 126, sobre restauração, e nós tivemos uma pessoa que entregou a vida para Jesus no final do culto, e neste domingo nós batizamos ela. Diga glória a Deus. Então, o mês de devoção é assim. Minha esposa estava lá em casa, as roupas de batismo, e ela falou: Senhor, as roupas estão paradas aqui, nós precisamos que alguém entregue a vida para o Senhor. E não é nós. E perguntamos domingo para a Eduarda, quem pediu para ela se batizar? Ela falou: eu quero. Ninguém pediu. Isso é espontâneo. É o momento que a gente cresce com Deus, que a gente vai amadurecendo com Deus. Então, não foi forçado. Então, mês de devoção, você vem e entrega o que você tem. Domingo vem para entregar. Levanta de manhã cedo e começa a entregar tudo. Vai entregando, vai adorando, vai louvando, esteja. São 3 Santas Ceias que nós vamos estar aqui. Tivemos uma na primeiro domingo, agora no segundo. No terceiro domingo também vamos ter devoção. Eu não consigo me recordar se esse mês são 4 domingos ou 5,
mas o último domingo nós temos o jejum. Então nós levantamos 6 horas da manhã, abrimos nosso jejum e entregamos aqui na igreja. Então este é um mês de devoção. Devote sua vida ao Senhor em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Fica de pé, dá uma salva de palmas bem forte aí onde você está para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Separe nas mãos os seus dízimos, suas ofertas, suas ajudas para a obra do Senhor, para a glória de Deus. Também quem está em casa agora, nos acompanhando pela transmissão, também pode nos ajudar a ofertar. Tem o Pix da igreja. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pessoas que entraram aqui na live conosco. Então, pode também estar nos ajudando a abençoar a obra do Senhor. Diga glória a Deus. Dízimo abençoa a igreja e te abençoa também. Oferta abençoa a igreja, abençoa você também. Então você não rasga dinheiro e joga fora. Você ajuda as coisas de Deus em nome de Jesus, tá bom? Levanta para o céu suas mãos, suas ofertas. Se você tem no celular, você pode fazer pelo Pix da igreja e ajudar a obra do Senhor para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa eles, honra os seus dízimos, suas ofertas, que o Senhor possa abençoar cada dizimista, cada ofertante, cada coração, meu Senhor, alegre, que o Senhor possa receber suas ofertas, que o Senhor possa receber os seus dízimos, e o Senhor venha multiplicar sua vida financeira, o Senhor venha crescer o seu nome nesta cidade, você possa ter conforto na sua casa, alimento na sua casa, você possa comprar roupas, você possa comprar móveis, você possa trocar de carro, que o Senhor venha te abençoar financeiramente falando, que haja uma bênção sobre você, que o Senhor Jesus também abençoe este ministério chamado IECV, abençoa aqui na nossa cidade de Rolante, também lá em Giruá, que o Senhor possa dar o crescimento, Senhor, as pessoas que nos acompanham de lá, que possam também serem abençoadas, quem oferta, Senhor, online, possa receber também bênçãos de prosperidade. Eu oro e peço que o Senhor te leve para casa em paz e em segurança, porque você está saindo daqui abençoado, você está saindo daqui abençoada, e a presença de Deus está indo com você, aonde quer que você for, o Senhor estará lá. Lembre do que o Senhor te disse nesta noite: tenha paz, tenha temor e tenha coragem, Deus é com você. Se você crê em Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, eu saio da sua casa, diga: jamais sairei da sua presença, amém. E graças a Deus. Diga glória a Deus. Venham todos aqui, ungir suas mãos, suba em cima do altar, vem deixar os seus dízimos, suas ofertas, e daqui pode ir para sua casa em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e medite na palavra que você recebeu hoje do versículo, para a glória de Deus. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho.